Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa quinta aula do nosso tema aqui de 2021, que tem por base o discípulo radical. É bom estar aqui com vocês e é bom também, eu já saúdo aqueles que acompanharão posteriormente a nossa aula também. Hoje o nosso professor será o Valdo, o tema é simplicidade, como está projetado aí para gente. Eu vou fazer uma oração e já passo a palavra para o Valdo, então, para a gente iniciar a nossa aula. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença constante em nossas vidas. E neste mês, ó Pai, que nós completamos mais um ano de vida, ó Pai, mais um ano de vida como tua igreja neste lugar, ó Pai, mais um ano de existência, nós queremos louvar, ó Pai, celebrar ao Senhor e agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque a tua graça e o teu amor, ó Pai, tem estado presente sobre cada pessoa, sobre cada família. Apresentamos diante do Senhor, ó Pai, também toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo, ó Pai, no nosso país, nas nossas cidades. Que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando, que o Senhor esteja com tua mão saradora, ó Pai, com tua mão curadora, derramando do teu bálsamo, ó Pai, dando sabedoria também àqueles que estão trabalhando nessa causa, aqueles que estão à frente, ó Pai, nos hospitais, todos que estão, ó Pai, na área de saúde, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo. Queremos, Deus, pedir a tua bênção, ó Pai, sobre esse momento de aula, sobre esse momento, ó Pai, que estamos reunidos para aprender da tua palavra. Abençoa, ó Pai, de maneira especial o Valdo, ó Pai, que é o nosso coordenador e hoje também o professor dessa aula, ó Pai, que o Senhor fale a cada um dos nossos corações com a tua palavra e que sejamos fortalecidos e renovados. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Amém. Valdo, uma boa aula. Bom dia, Leonilda. Chegou aqui também. Deus abençoe. Valdo, fique à vontade. Uma boa aula. Obrigado, pastor. Bom dia a todos, todas. Deus possa estar nos abençoando nessa aula. Hoje eu não consegui fazer aqui meu esquema de retorno aqui. Eu realmente usava o computador para projetar e o celular para ver as mensagens do chat, né? Mas não está dando uma interferência aqui, então eu desliguei. Então eu vou pedir o seguinte, eu vou apresentar os slides, se alguém tiver alguma pergunta durante, ou quiser fazer algum comentário, abre o microfone, né, e fala, porque eu não vou estar vendo o chat, né? Então eu vou só ver depois que terminar de fazer a apresentação. Então eu vou voltar aqui para a tela, isso. Então o tema da nossa aula hoje é simplicidade e um só Senhor. É a quinta aula, né, dessa série de estudos, né, sobre o discípulo radical, baseado aqui no livro do John Stott, né? E a aula, então, de hoje é simplicidade, um só Senhor, está baseado no texto de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 34. Então, convido os irmãos aí, nós abrimos a Bíblia em Lucas 12, de 13 a 34. Diz assim, na verdade são dois trechos aí, né? Um é a parábola do rico insensato e outra é a fala de Jesus sobre as preocupações da vida. Aí isso fazendo parte, inclusive, do Sermão da Montanha, né? Então, na parábola do rico insensato diz assim, alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem é a quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados por anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir.
Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada a fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o agrado do Pai tem, façam para vocês que não ladrão de liberto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém. Então, esse texto que nós acabamos de ler, na verdade, se a gente, essa segunda parte, né, que fala sobre as preocupações da vida, aqui é parte do texto do Sermão da Montanha, né, e Lucas é o único a registrar essa parábola do rico insensato, que vem antes aqui, né. Então, a narração de Lucas aqui está de uma forma, né, uma ordem diferente da que tem em Mateus, né, quando fala do Sermão da Montanha, tem vários ensinamentos, são 3 capítulos, né, mas essa parte que fala sobre a parábola do insensato, Mateus não narra, né. Então, esse texto é um texto interessante para a gente pensar sobre esse tema da simplicidade, porque Jesus apresenta aqui princípios, né, e esses princípios, o primeiro deles aí que a gente observa, está no versículo 15, quando diz que a gente deve, cuidado, quando ele diz, né, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Né? Então, esse é um princípio importante na palavra de Deus, né, que na verdade a vida da pessoa não está definida pelas suas posses, pelo que ela tem, mas sim pelo que ela é diante do Senhor, pelo quanto ela adora, quanto ela deposita a sua confiança em Deus, né? E nesse texto da parábola do rico insensato, né, fala de um rico, de um homem rico que tinha muitas posses, né, e que tinha bateu o recorde da sua produção lá no campo, e não tinha nem onde guardar tudo que ele estava, tudo que ele tinha ali, né? Então, ele decide derrubar os seus celeiros e construir celeiros maiores, né? E na verdade, prosperando e caminhando bem, né, no seu negócio, né? E produzindo mais do que precisaria para a sua própria vida, né? E, portanto, pensando em ampliar os seus celeiros para poder guardar para mais tempo, né? O que a gente percebe é o seguinte, uma imagem, né, que na sociedade atual é muito valorizada, né? Eu recebi outro dia uma mensagem que dizia assim, que se um macaco armazenasse bananas, né, acima da capacidade que ele teria de comer aquelas bananas, os médicos iriam analisar o comportamento daquele macaco e ver qual era o problema que ele tinha, né, os veterinários ali, né. No entanto, se uma pessoa faz isso, né, armazena mais do que ela vai conseguir, né, acumula mais do que ela vai conseguir utilizar na sua vida, ela sai na capa da revista Forbes, né, como, né, os maiores, as pessoas mais brilhantes do negócio, etc. Né? Então, na verdade, a gente tem hoje um mundo muito centrado, né, nessa questão das posses e das coisas materiais. E isso é um dos problemas que a gente tem na sociedade atual, né, porque a sociedade atual, ela
ela tem um deus, né, que é o dinheiro, né, Mamon, né, e esse deus, ele acaba sendo adorado aí por muita gente, né, e acaba, então, depositando toda essa esperança no dinheiro, né? Então, esse texto fala desse princípio, né, e no versículo 21 coloca outro princípio, diz assim: acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, né? Quer dizer, na verdade, o problema em si não está em ter coisas, né, mas sim em colocar o seu coração, né, nas coisas, nas riquezas, e não ser rico para com Deus, não ter o seu coração voltado para Deus, né? E aí vem esse texto na sequência, né, de que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? E aí todas as coisas serão acrescentadas, nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber, ou com o que vestir demasiadamente, né? Não devemos ficar ansiosos por causa disso, porque Deus tem nos cuidado, assim como Ele cuida das aves e cuida das plantas, né? E aí vem, então, esse princípio, e no final do texto que nós lemos vem outro princípio importante, né? No versículo 32 diz, né, aliás, no versículo 33 diz: vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não gastem com tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, nós devemos nos desprender dessas coisas materiais, os tesouros, né, que se consomem, né, e buscar investir no tesouro dos céus, né, do reino dos céus. Então, esse é o pano de fundo para a gente discutir aqui sobre a simplicidade, né? Na verdade, então, eu coloquei aqui primeiro um versículo aqui na tradução da Nova Linguagem de hoje, ela fala exatamente sobre a simplicidade, né? Diz: tudo que aprendi, Eclesiastes 7:29, diz assim: tudo que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, né? Em outras traduções fala que Deus nos fez justos, né? Deus nos fez retos. Então, na verdade, fazendo aí uma aproximação, né, de ser justo, ser reto e ser simples, né? Então, nesse texto, esse texto também é um dos textos, a Bíblia fala muito sobre esse aspecto, né? Então, se a gente for olhar na Bíblia, ela fala muita coisa sobre simplicidade e fala muita coisa sobre a questão dessa relação da simplicidade com a riqueza, né? Então, nós vamos estar analisando algumas coisas. Na semana passada, a pastora Márcia falou sobre a questão do cuidado com a criação, né? Então, foi o nosso estudo anterior. E uma das formas de nós expressarmos o cuidado com a criação é a adoção de um estilo de vida mais simples. Quando nós adotamos um estilo de vida mais simples, nós contribuímos com a criação. E nós vamos ver por que aqui nesse estudo aqui, né? Quer dizer, na verdade, nós consumimos menos recursos do nosso planeta, né? Então, na verdade, quando a gente adota um estilo de vida mais simples, a gente acaba também contribuindo para a conservação do nosso planeta, né? E também com o maior equilíbrio para que todas as pessoas possam estar usufruindo da criação de Deus, né? Então, quando nós adotamos um estilo de vida mais simples, nós reduzimos o nosso afã pelos bens materiais e nós freamos o nosso consumismo, né? Depois da aula da semana passada da pastora Márcia, né, foram compartilhados alguns textos, né? Eu compartilhei também um vídeo, né, que fala exatamente sobre essa questão do consumismo. Depois esse link está lá no grupo da igreja, né? Então, depois, se alguém quiser dar uma olhada aí na semana passada, quem não apagou, né, o link, né, tem lá esse vídeo que fala sobre a questão do consumismo. Quantas coisas que são descartadas, né? O grande problema hoje o que fazer com o lixo das coisas que a gente joga fora, porque, na verdade, hoje as coisas estão sendo programadas para durar pouco, e também nós somos bombardeados aí pela mídia o tempo todo para poder estar adquirindo, comprando, gastando com coisas que nós não precisamos, né? E, além disso, além desse aspecto do cuidado com a criação, né, o compromisso com a simplicidade nos conduz a águas mais profundas, permitindo a descoberta e a prática de uma virtude cristã imprescindível para quem deseja ser um discípulo radical. Então, esse é o texto do John Stott aí, né? E a simplicidade nos leva mais para profundidade, né? O consumismo nos leva para a superficialidade, né? E a simplicidade nos leva para a profundidade. Então, essa é uma virtude cristã imprescindível para quem quer ser um discípulo radical, né?
O Richard Foster escreveu um livro, né, chama Celebração da Disciplina, muito interessante, trabalha 12 disciplinas espirituais, e simplicidade ele coloca uma delas, né, como uma das disciplinas exteriores, né. Nós fizemos esse estudo com os jovens há alguns anos, aí, eu acho que uns 10 anos, 8 anos, né, aqui na igreja, né, na escola dominical, foi muito bom, né, e ele fala, no livro dele, nesse livro, ele fala que a cultura contemporânea é atormentada pela paixão de possuir, faz parte hoje da nossa cultura mesmo, né? Quer dizer, todo mundo sente necessidade de ter coisas, né? Está sempre presente a ideia de que uma boa vida é encontrada no acúmulo de bens materiais. Então, ele relaciona a essa visão cultural que nós temos de que quanto mais coisa eu tiver, melhor vai ser a minha vida, o que não é verdade, né? E ele diz, então, que essa disciplina da simplicidade nos liberta dessa mania moderna, trazendo sanidade à nossa extravagância compulsiva e paz ao nosso espírito frenético. Ela nos permite ver as coisas materiais como elas são, bens para embelezar a vida, e não para oprimi-la. O que a gente percebe hoje é que essa discussão das riquezas, né, nessa discussão das riquezas, é que elas oprimem muito mais do que trazem paz, né? E o que a gente precisa é ser liberto disso, né, desse desejo de ter coisas, né, através dessa disciplina da simplicidade, né? Então, é isso que o Richard Foster coloca. Então, vamos pensar aqui, a nossa nova vida em Jesus. Quando nós nascemos de novo, como nós cremos em Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós recebemos uma nova vida, né? A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida. Mas qual é o estilo dessa nova vida? Qual é o estilo de vida certo? Se a vida é nova, o estilo de vida também precisa ser novo. Então, o que o nosso estudo vai discutir é que nós precisamos ter um novo estilo de vida. Nós precisamos adotar um novo estilo de vida compatível com essa nova vida que Jesus nos dá. Então, as perguntas para nós respondermos durante essa lição, né? Como Jesus desafiou seus discípulos acerca desse tema? Nós somos discípulos, como Jesus nos desafia acerca desse tema, né? Como deveriam reagir, como nós devemos reagir diante da posse de bens materiais? Porque a avareza representava um perigo constante e continua representando um perigo constante? Onde os discípulos deveriam depositar sua confiança? Onde nós devemos depositar a nossa confiança? Então, essas são questões que estão relacionadas à questão da simplicidade. Então, antes de entrar nas lições aqui a respeito desse tema, eu queria fazer uma contextualização. Então, fiz uma pesquisa aqui de alguns dados, né, para contextualizar o nosso mundo moderno. E eu trabalhei com 2 aspectos, né, um deles é a concentração da riqueza. E os dados que eu encontrei aqui, publicado aqui pela ONG Oxfam, em janeiro de 2019, diz que 26 pessoas bilionárias detêm o mesmo que 3,8 bilhões de pessoas mais pobres, que equivale a aproximadamente 50% da população mundial. Nossa população hoje está em torno de 7,8 bilhões, né? Então, praticamente, o que metade da população do mundo inteiro, os 50% mais pobres, tem de bens, equivale ao que 26 pessoas têm. Os 26 maiores bilionários, as 26 pessoas mais ricas. Então, veja como que a riqueza está concentrada, né, na mão de poucas pessoas, né? Um dado interessante, né, publicado por esse professor, pesquisador da PUC São Paulo, né, o Ladislau Dalbor, e também em 2019, ele diz o seguinte, que o mundo produz 80 trilhões de dólares de bens e serviços, o que representa aproximadamente 3.500 dólares por mês por família de 4 pessoas. Vamos pensar, 3.500 dólares dá aproximadamente hoje 20 mil reais. Quantas famílias de 4 pessoas têm uma renda de 20 mil reais por mês? Quantas? Né? Muito pouco, né? Então, na verdade, a gente percebe que esse dinheiro está concentrado na mão de poucos, né? E no outro lado da riqueza, a fome, né? Os dados que eu pesquisei aqui também colocam que no livro, né, nesse livro do John Stott escreveu, o Discípulo Radical, foi escrito em 2010, e ele falava de 10 mil pessoas que morrem de fome por dia no mundo. Os dados de julho de 2020 apontam que 12 mil pessoas
morrem de fome por dia no mundo. Então, isso significa que está havendo um aumento, né, de pessoas que morrem de fome diariamente. Tem um site, não lembro aqui, depois eu tento colocar o site aí, que traz estatísticas em tempo real, né, de quantas pessoas tem no mundo, quantas estão nascendo, quantas estão morrendo, tem muitos dados interessantes, e um deles é a quantidade de pessoas que morrem por dia. Consultei esse site ontem ele estava apontando 28 mil pessoas morreram de fome ontem, né, num dia, 28 mil pessoas. Então, se a gente olhar essa quantidade de pessoas, né, na média, aí 12 mil pessoas que morrem de fome, né, são, né, vários World Trade Centers que caem por dia, vamos dizer assim, equivalente, né, são 5, 6, sei lá quantas, não me lembro quantas pessoas morreram lá no 11 de setembro, né, de 2001, mas, então, o que a gente tem hoje é uma situação constante no mundo por causa dessa concentração da riqueza, né. Cerca de 820 milhões de pessoas no mundo, aproximadamente 11%, estão famintas, segundo a ONU, em julho de 2019 também. E cerca de 20% da população mundial vive com menos de $1 por dia. Então, se a gente viu lá que os recursos que nós temos na Terra daria para que uma família de 4 pessoas vivesse com $3.500 por mês, nós temos 20% da população que vive com menos de $1 por dia. Né? Então, menos de $30 no mês, né? Está no site aí no World Hunger, né? E aí um dado que eu achei muito interessante também trouxe aqui, para satisfazer as necessidades básicas, nutricionais e sanitárias em escala mundial, seriam necessários cerca de $13 bilhões, ou seja, para resolver esse problema, para que ninguém passasse fome, ninguém ficasse sem água, né? Precisaria de $13 bilhões, que é o equivalente ao consumo anual em perfumes nos Estados Unidos e Europa. Então, vejam aí a contradição, né, que nós vivemos hoje em dia, né? Então, bom, os cristãos estão muito preocupados com isso, mas está sendo difícil de que isso seja incorporado na prática das pessoas, né? Na verdade, a gente vê que há discussões, há tentativas de resolver, mas em 1974 houve um congresso em Lausanne, né, sobre evangelização mundial, e lá foi firmado um pacto, né, o Pacto de Lausanne, 74, né, veja só, quase 50 anos atrás. E os cristãos que estiveram presentes naquele congresso afirmaram no pacto o seguinte: todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas e abalados pelas injustiças que a provocam. Nós, que vivemos em sociedades afluentes, aceitamos como obrigação desenvolver um estilo de vida simples, a fim de contribuirmos mais generosamente tanto para a assistência social quanto para a evangelização. Então, de 74 para cá, o que mudou? Na verdade, a gente tem a tendência de sempre cair de volta para o mesmo problema. Às vezes a gente fica focado nas nossas próprias questões, nos próprios assuntos, né? Às vezes dentro da igreja mesmo, centrado nos nossos problemas locais, né? E a gente acaba não observando que ao nosso redor, né, o que está acontecendo ao nosso redor e no mundo inteiro. Né? Então, muitas vezes, isso passa despercebido na igreja. Né? Então, com base nisso, o autor aqui do estudo, John Stott, ele estabelece aqui 8 aspectos para nós estudarmos a respeito vermos o que a Bíblia nos ensina sobre um estilo de vida simples. Então, o foco aqui está desenvolvermos um estilo de vida simples. Por quê? Desenvolvendo um estilo de vida simples, nós estaremos fazendo com que os recursos sejam possíveis, né, para que a gente possa distribuir, para que possa haver uma distribuição, para que possa haver um equilíbrio, né, na aplicação desses recursos, para que ninguém passe fome, para que se compre perfumes, né? Quer dizer, então, na verdade, eu acho que essa é uma forma de resumir, né? Então, ele coloca 8 pontos, né? Primeiro, a criação, mordomia, pobreza e riqueza, papel da igreja, estilo de vida pessoal, justiça e política, evangelização e o aspecto da volta do Senhor. Sobre criação, nós adoramos a Deus como Criador de todas as coisas e celebramos a bondade de sua criação. Então, Deus criou todas as coisas e nós nos alegramos com toda a sua criação. Ele mesmo disse que é bom, né? No Gênesis 1 está
está repleto dessa expressão, né? Deus, e viu Deus que era bom, né? A criação é boa e é uma bondade de Deus para as nossas vidas, né? Sua generosidade, ele tem nos dado tudo para desfrutarmos e recebemos tudo de suas mãos com humildade e ação de graças, como diz lá em 1 Timóteo 4,4. A criação de Deus é caracterizada pela diversidade e rica abundância. Deus não criou um mundo com recursos insuficientes para todos aqueles que estariam vivendo nesse mundo, sejam animais, seja homens, seja animais, né, seja o que for. Né? Então, a criação de Deus é perfeita, é equilibrada, ela tem uma diversidade e tem abundância. Né? E, então, a gente percebe na Bíblia que a vontade de Deus é que esses recursos sejam administrados e repartidos para o benefício de todos. Ele criou isso para todos, e não para alguns poucos, né? Então, nós, como discípulos, o que nós devemos fazer? Nós devemos denunciar a destruição ambiental, porque ela reduz significativamente esses recursos, o desperdício, porque ela causa desequilíbrio, enquanto alguém está jogando fora, está faltando para outro, e a acumulação, que é o que nós lemos aqui no texto que nós estamos refletindo, né? O que Jesus denunciou aqui foi a acumulação. Por que acumular? Por que acumular acima daquilo que nós precisamos? Por que não ajudar aqueles que precisam? Então, a miséria dos pobres ocorre em consequência desses males: destruição ambiental, desperdício e acumulação. Então, esse é o primeiro aspecto. A criação. Deus criou tudo perfeito, em equilíbrio e suficiente. Mas, no entanto, a realidade que nós vemos hoje é de muita gente passando necessidade e pouca gente com um acúmulo muito grande de coisas que não vão usar, não vão desfrutar, não vão usufruir. Segundo aspecto, mordomia. Irmãos, fiquem à vontade, se quiserem falar alguma coisa, não estou vendo o chat, não sei se alguém quiser falar, pode abrir o microfone aí e falar, tá? Segundo aspecto, então, a mordomia. Nós somos mordomos. Quando Deus criou o homem à sua própria imagem, ele lhe deu o domínio sobre a terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Ele nos deu domínio sobre a terra. Ele nos fez mordomos de seus recursos e responsáveis diante da terra, perante ele como Criador, para desenvolver e partilhar as riquezas com seus semelhantes. Então, Deus nos coloca como mordomos, como alguém que não é dono, mas é responsável por cuidar. A autorrealização humana depende de uma relação justa com Deus, com o próximo e com a terra e todos os seus recursos. Então, temos visto isso. Né? Nós precisamos ter uma relação correta com Deus, temos que ter uma relação correta com as pessoas ao nosso redor e como foi visto na aula passada, né, com a terra e todos os seus recursos. Né? Nós somos mordomos infiéis se deixarmos de conservar, desenvolver ou distribuir os recursos finitos da terra. Essa é a afirmação de John Stott. Vamos pensar aqui, né, e dar uma olhada se isso nos atinge, né, de alguma forma. Somos mordomos infiéis se deixarmos de conservar, desenvolver ou distribuir. Então, tem 3 responsabilidades de recursos suficientes para todos. Né? Por outro lado, nós honramos a Deus quando temos a consciência de que somos mordomos e não proprietários de qualquer terra ou propriedade que possuímos. E quando usamos esses recursos a serviço dos outros, trabalhando para que haja justiça para os pobres que são explorados e impossibilitados de se defenderem. Nos textos de apoio aí do estudo, né, quem pegou o texto e no primeiro slide, depois vou deixar os slides também no grupo, né, tem os outros textos, tem o texto de Levítico que fala sobre o ano do jubileu, onde Deus coloca o seguinte: vocês não são proprietários da terra, a terra é minha. Então, Deus criou um sistema extremamente interessante que foi descartado ao longo do tempo, né, que não se usa, né, infelizmente. Mas qual era o sistema de Deus? Né? Quando ele distribuiu a terra, todos tiveram um pedaço de terra, né? O povo de Israel, quando entrou na terra prometida, todos receberam o seu pedaço de terra. E se por algum motivo a pessoa precisou se endividar, teve problemas, alguma coisa desse tipo, e vendeu a sua terra para outra pessoa, no ano do jubileu, né? No 50º ano, essa propriedade voltava para o seu dono original. Uma forma de equilibrar. Então, na verdade, quando ela vendia a terra, ela não vendia a terra, ela vendia a quantidade de colheitas que aquela terra ia dar ainda, né? Então, e a terra voltaria para o seu proprietário
original depois de 50 anos. E qual que era o princípio disso? Deus falou, a terra não pertence a vocês, pertence a mim, é do Senhor. Os bens são de Deus. Ele permite que nós administremos, nós somos administradores desses bens, né? Então, isso é importante que nós tenhamos essa consciência, que nós somos mordomos, nós não somos proprietários. E quando nós somos mordomos, nós devemos administrar de acordo com os princípios de Deus. E quais são os princípios de Deus? É usar esse recurso a serviço dos outros, trabalhando para que haja justiça, para que os pobres não sejam explorados e impossibilitados de se defenderem. Nós esperamos a restauração de todas as coisas na volta de Cristo, em Apocalipse 3, 21, né, fala sobre isso, né? E até lá nós devemos promover a dignidade humana. Então, na forma, ou seja, temos que ter um estilo de vida simples. Temos que ter um estilo de vida simples porque Deus criou todas as coisas para todo mundo, mais do que a divisão pertence a nós, pertence tudo ao Senhor, e Ele nos dá para que nós administremos em favor de todos, né? Terceiro aspecto, né, o conceito de pobreza e riqueza, ou como que a pobreza e riqueza está contextualizada na Bíblia, né? Primeiro, a pobreza involuntária é uma ofensa contra a bondade de Deus, né? Embora a Bíblia fala, né, que a gente sempre vai ter pobre, né, sempre vai haver a pobreza, né? A gente não pode entender que o objetivo de Deus era que uns fossem ricos e outros pobres, né? A gente não consegue perceber isso na Bíblia. Se a gente analisar a Bíblia como um todo, a gente vai perceber que a vontade de Deus é que todos tenham uma vida digna, né? Então, na Bíblia, a pobreza parece associada à impotência, pois os pobres não têm meios de se proteger. Eles não têm acesso a uma série de coisas. Se a gente olhar nos dias de hoje, é a mesma coisa. Os pobres não têm acesso a um sistema de saúde particular, né? Muitas vezes o sistema de saúde público deixa a desejar, né? Então, na verdade, a pessoa não é tratada com a dignidade humana, né? Não tem acesso muitas vezes, à habitação, não tem acesso à alimentação, não tem acesso à segurança, né? Então, é a mesma coisa, a educação, né, de qualidade. Então, o que a gente percebe é que a mesma realidade, desde o início da Bíblia até hoje, ela permanece. Os pobres não têm meio de se proteger, então precisa que haja essa consciência, né, entre todos, de que todos nós somos iguais, né, perante Deus, né. O apelo de Deus às autoridades, né, aí diga-se governos, aqueles que têm o poder, né, é no sentido de que elas usem seu poder para defender os pobres e não para explorá-los. A Bíblia está cheia de orientações nesse sentido. Está cheia. Não é um assunto que a Bíblia não fala, né? Nós é que muitas vezes não falamos muito sobre isso, mas a Bíblia fala muita coisa. A Bíblia tem muita orientação sobre isso, né? Então, as autoridades deveriam usar o seu poder para defender os pobres, não para explorar. E a igreja precisa ficar ao lado de Deus e dos pobres contra a injustiça. A igreja precisa sofrer com eles e apelar às autoridades para que cumpram o papel que lhes foi determinado por Deus. A igreja muitas vezes se cala. A igreja muitas vezes se omite, até muitas vezes fala assim, não, para não tomar uma posição política, né? E acaba deixando a injustiça acontecer. Jesus trouxe palavras incômodas contra a avareza no texto que nós lemos aí. Ele fala, né, duramente, né, sobre a avareza. E Jesus faz muitas advertências acerca dos perigos da riqueza, né? Além da questão, não é só a questão da avareza, né? A questão da riqueza mesmo, ela traz perigos de nos desviar de Deus, trazer tribulação, vaidade, falsa segurança, opressão dos pobres, indiferença com os sofrimentos necessitados, né? E chegando a dizer em Mateus 19, 23, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Não é que Deus está excluindo os ricos. Os ricos é que acabam se excluindo a si mesmos, porque eles acabam colocando, né, onde está a sua riqueza, está o seu coração, né, e acabam colocando o seu coração nas riquezas. E isso é idolatria, né? Então, Jesus nos chama para segui-lo no estilo de vida de liberdade interior em face da sedução das riquezas. Então, mais do que tudo, simplicidade é uma disciplina espiritual que nos leva a ficarmos livres interiormente
né, dessa sedução das riquezas, porque é impossível servir a Deus e ao dinheiro. E devemos cultivar uma generosidade sacrificial, como está lá em 1 Timóteo 6,18, né? E aí, então, qual é o nosso papel como igreja? Igreja é a comunidade onde os outros gozam de vida nova e novo estilo de vida. Se a gente olhar a igreja primitiva, o que aconteceu quando aquelas pessoas foram impactadas pelo evangelho? Desenvolveram um tipo de vida comunitária que até então era desconhecida. Os crentes cheios do Espírito Santo amavam uns aos outros a ponto de venderem e repartirem seus bens. Né? A gente vê isso hoje, não vê mais. Isso se perdeu, não se tem mais, né? Muito raramente. Nenhum deles dizia ser seu o que possuía. Então, quando vendia o bem, ele não estava abrindo mão de uma propriedade sua, ele estava reconhecendo que aquilo pertencia a Deus. Então, eles eram livres dessa afirmação egoísta do direito de propriedade. Não estou aqui dizendo que ele não pode ter propriedade, não pode ser dono, não, na verdade... Senão, a Patrícia está falando aqui que eu sou do MST, né? Na verdade, não estou dizendo que ele não possa ter, mas nós temos que ficar livre desse apego às propriedades. Lógico que a gente precisa de algumas coisas, né? Mas a gente não precisa ter mais do que aquilo que a gente precisa ter, né? Então, temos que ter esse equilíbrio, né? Valdo, Oi, pode falar, pastor. Eu acho que uma palavra que necessidade também é a gente pensar em contentamento, né? Porque essa busca sempre desenfreada, nesse sentido que a gente está conversando aqui na aula hoje, de alguma coisa a mais, demais, ela vem de uma falta de contentamento interior que a pessoa tenta preencher com algumas coisas, seja propriedades, todas essas coisas que geram um certo sentido de satisfação em alguns momentos, só que aquilo meia hora depois passa, né? Tem uma... de um escritor russo, Tolstói, ele tem um livrinho que chama de Quanto de Terra Precisa um Homem? Não sei se alguém já conhece. É um livretinho de 8, 9 páginas. Ele fala assim, quanto de terra precisa um homem? E aí ele conta a história de um homem que vendia terra por dia, não era por metragem, era por dia. E aí um cara descobre que ele vende terra por dia e fala, como que funciona? Você paga um valor X aqui, o que você conseguir andar num dia, a terra é sua. A gente deixa 2 pessoas com você, eles vão marcando onde que você anda. E aí ele começa a andar, e aí chega no meio do dia e fala, preciso voltar, ele tem que fechar o terreno que ele vai comprar, senão não é dele, antes do pôr do sol. E aí ele chega num lugar e fala, preciso voltar, já está no meio do dia. Aí ele vê um lago mais para frente, mas esse lago aqui é valorizar ainda mais o lugar que eu tô. Ele anda mais um pouquinho. Aí fala, mas tem uma floresta aqui também, eu preciso dar a volta nela porque eu quero que ela faça parte. E sempre ele vai vendo alguma coisa a mais. Aí no final do dia ele tenta voltar antes do pôr do sol. Ele consegue chegar 2 metros da onde que ele precisava chegar. Só que aí ele cai e morre porque ele não tem condições de chegar, de cumprir. E aí a ideia do livro é aí ele fala assim, quanto de terra um homem precisa? Fala, nada mais do que 7 palmos de terra. Já é suficiente. Eles entendem ali e acabou a história. Muito interessante. Exatamente isso. Quer dizer, essa questão do contentamento, inclusive, vai aparecer mais no final, né? Mas é exatamente isso, né? A gente nunca está contente com o que... E quer mais, sem saber, inclusive, se vai usufruir daquilo. Eu acho que o grande problema é esse, não é o problema em si não é ter, né, alguma coisa. O problema é ter aquilo que você vai usufruir, né? Não é errado ter uma casa, né? Mas, na verdade, é uma casa que, né, até no livro, o autor, do Richard Foster, né, da Celebração da Disciplina, ele brinca, falou assim, um casal que mora só o marido e a mulher, não tem filhos, nada, eles precisam de uma casa com 7 quartos, né? Então, às vezes, a gente superdimensiona demais aquilo que a gente precisa, né? É nesse sentido que acaba havendo desequilíbrio. Agora, com a igreja primitiva, voltando, né, aqui, na verdade, a igreja primitiva, ela dividia o que tinha, e olha só o resultado, como o resultado das suas relações econômicas transformadas, não havia um necessitado sequer entre eles. Atos 4:34 diz isso. Será que isso não é muito mais importante do que ter alguma coisa, né? A gente olhar para o mundo ao nosso redor,
onde não tenham pessoas necessitadas, todas tenham o mínimo, né, tenham dignidade, tenham o mínimo necessário para tudo, né, para sua vida. Então, esse princípio de divisão generosa e despojada é uma indispensável característica de toda a igreja cheia do Espírito Santo, de maneira que os que têm tudo o que precisam em abundância resolvem fazer mais para aliviar as necessidades dos menos privilegiados. Está lá em 2 Coríntios 8, 10 a 15, né? Um texto que nós já estudamos, inclusive, aqui na Escola Dominical, né, quando a gente já chegou a estudar esse texto sobre a questão da generosidade aí dos coríntios aí, né? E daquela oferta, né, que foi feita para os cristãos de Jerusalém, né, que estavam passando necessidade. Então, esse é o papel da igreja, né, e muitas vezes a gente acaba esquecendo desse papel, ou deixando de lado esse papel também, que é muito importante, né. Então, aí vem o nosso estilo de vida, pessoal, para que a gente possa, individualmente, porque a igreja é composta de pessoas, para que a igreja possa cumprir o seu papel, as pessoas precisam ter um estilo de vida compatível com o evangelho, né? Então, Jesus nos convoca a abraçar a santidade, a humildade, a simplicidade e o contentamento, que o pastor acabou de falar. E nos promete o seu descanso. No entanto, às vezes permitimos que desejos impuros perturbem nossa paz interior. Sem a renovação constante da paz de Cristo em nossos corações, nossa ênfase no viver simples será desequilibrada. Então, a questão do contentamento é fundamental, como o pastor colocou. A gente precisa ter paz, né? Precisa estar contente com o que temos, né? Quando a gente sente aquela paz, a gente não tenta preencher isso com outra coisa, né? Com outros bens, né? Então, a nossa obediência cristã exige um estilo de vida simples, considerando a grande parcela da população mundial que está na pobreza absoluta e os que morrem diariamente de fome. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que rever o nosso estilo de vida. A gente tem que ver, será que não dá para contribuir mais? Né? Devemos reexaminar nossa renda e nossos gastos a fim de gastar menos e doar mais. Daí o Wesley já dizia isso, né? Ganhe o máximo que você puder, guarde o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. Né? Esse era um dos lemas aí de John Wesley, o fundador do metodismo. Né? Então, nós devemos nos opor ao desperdício. Desperdício hoje é um problema sério, né? E renunciar à extravagância em nossa vida pessoal. Principalmente em matérias de roupas, moradia, viagens e até mesmo templos. A gente vê hoje muitas igrejas ditas evangélicas nos nossos dias, construindo templos pomposos, luxuosos, enormes, né? Um espaço muito além do que era necessário para que se possa fazer o culto ao Senhor, enquanto pessoas do lado de fora estão morrendo de fome, né? Então, quer dizer, a gente também tem que ter esse equilíbrio. Não significa não ter templo, mas ter o templo adequado, né? Também com esse estilo de vida, né? Então, Deus não mora em templos, ele mora, ele vive em nós, né? Então, na verdade, é muito mais importante a edificação da nossa vida, né? Esse é o estilo de vida pessoal. Esse sexto ponto é um ponto crítico, eu diria que é um ponto que a igreja muitas vezes se omite muito, né? Que é a questão da justiça e política. A presente situação de injustiça social é tão repulsiva a Deus que uma mudança bem ampla é necessária, e só a mudança do estilo de vida nosso, para o seu estilo de vida simples, não é suficiente para mudar isso. Porque nós temos que mudar toda uma sociedade. Então, embora isso seja uma utopia terrestre, nós não vamos conseguir ter essa justiça social, né, enquanto não houver a volta de Jesus, né, nós sabemos isso, mas também nós não devemos ser pessimistas, nós devemos acreditar que alguma mudança pode vir por parte de quem detém poder, além do nosso compromisso de adotar um estilo de vida simples. Então, não é jogar para o governo, né, nós temos que assumir nossa parte, mas também não é só falar, não, eu estou fazendo a minha parte e deixo o governo fazer o que ele quiser, né, sem crítica, né. Então, pobreza e riqueza excessiva, militarismo e indústria armamentista e distribuição injusta de capital, de terra e de recursos constituem problemas que têm a ver diretamente com o poder. E quem está no poder são os governantes. Não o governante do Brasil, é do mundo inteiro, né? A igreja, juntamente com toda a sociedade, está inevitavelmente envolvida na política. Não tem jeito de você não estar envolvido na política. Política é a arte de viver em comunidade. Então, o que nós temos que fazer? Os servos de Cristo precisam expressar o senhorio dele, o senhorio de Jesus, em seus compromissos políticos, econômicos e sociais, em seu amor
por seu próximo, participando do processo político, orando pela paz e pela justiça. Deus ordena isso, né, que nós temos que orar, né, pela paz e pela justiça, procurando educar o povo cristão nas questões morais e políticas, agindo na prática para a criação de uma sociedade justa e responsável e resistindo a um sistema injusto. Quando nós ficamos quietos diante da injustiça, nós estamos tomando o lado, né, de quem está sendo injusto. Né? Se não me engano, acho que foi a Martin Luther King, que também era a questão, né, que falou isso, né? Que quando a gente se omite diante de um ato de opressão, nós estamos tomando o lado do opressor. Então, a igreja precisa rever, muitas vezes, a sua participação nessa área, né? Porque o que a gente percebe é que onde tem havido uma participação da igreja na política, está sendo para o mal, né? Quer dizer, quando a gente ouve falar da bancada evangélica no Congresso, né? Quer dizer, um grupo de deputados que tem dado um péssimo testemunho para toda a nação. E por isso as pessoas não veem nenhum atrativo no evangelho por conta disso. Porque são pessoas que estão apenas atrás dos seus próprios interesses, né? Então nós temos que ter uma outra postura, uma outra visão e uma outra postura em relação a isso, né? Evangelização. O que tem evangelização a ver com simplicidade? Existem no mundo muitos milhões de pessoas aí não evangelizadas. A igreja precisa assumir com maior seriedade sua missão de proclamar Cristo como Senhor e Salvador de todo mundo e agir como testemunha dele até os confins da terra, como está lá em Atos 1:8. Então, o apelo por um estilo de vida responsável não deve estar divorciado do apelo por um testemunho responsável, pois a credibilidade de nossa mensagem diminui seriamente sempre que a contradizemos com a nossa vida. Ou seja, a nossa vida tem que estar compatível com o nosso testemunho. Então, se nós precisamos pregar o evangelho, nós temos que viver um estilo de vida simples, porque o evangelho prevê, né, um estilo de vida simples. Então, não dá para ser, quer dizer, o testemunho fica ruim, né? Quer dizer, quando a gente vê aí os grandes pastores da mídia, né, ostentando todas as suas riquezas, pregando o evangelho, as pessoas não levam a sério, né? Por que não leva a sério? Porque o povo está sofrendo com injustiça, com escassez, com pobreza, né, e vê a ostentação do outro lado de pessoas que estão pregando, não, mas, né, a teologia da prosperidade e uma série de outras coisas, né? Então nós temos que ter coerência entre o nosso testemunho e o nosso estilo de vida. É impossível proclamar com integridade a salvação de Cristo se não evidenciarmos que ele nos salvou da cobiça, né? É impossível proclamar o seu senhorio se não somos bons mordomos de nossas posses. É impossível proclamar o seu amor se fecharmos nossos corações aos necessitados. Então, nós temos que ter coerência com relação a isso, né? Então, quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente, né? É a questão da luz do mundo e sal da terra, né? E, além disso, o viver simples por parte dos discípulos em geral libera consideráveis recursos financeiros e pessoais, tanto para a evangelização como para as atividades desenvolvimentistas. Então, além desse aspecto da coerência do testemunho, a questão financeira, né? Porque se nós estivermos menos preocupados em alimentar o nosso luxo, né, vai ter mais recurso para a missão, né? É nesse sentido. E para terminar, né, volta do Senhor. Na verdade, o que a volta do Senhor tem a ver agora com simplicidade? Os profetas do Antigo Testamento denunciaram a idolatria e as injustiças do povo de Deus e advertiram para a vinda do juízo. Então, a volta do Senhor relacionada à vinda do juízo. E essas mesmas denúncias e advertências a gente também encontra no Novo Testamento. O Senhor Jesus virá em breve julgar, salvar e reinar, e seu juízo cairá sobre os avarentos, que são os idólatras, e sobre todos os opressores, né? Tem um ensinamento de Jesus que fala exatamente sobre essa questão, né, do juízo e coloca justamente esse sentido, que quando ele vai colocar, né, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, né? Ou seja, está excluindo da vida eterna, né? E quem são as pessoas? Pessoas que o viram nu e não deram roupa, o viram com fome e não deram de comer, né? O viram com sede e não deram de beber. Aí ele pergunta, mas quando que nós vimos o Senhor dessa forma? Quando vocês veem um desses pequeninos. Quem são esses pequeninos? Os pobres, né? Os necessitados, né? Então, quando a gente vê, a gente percebe a necessidade das pessoas e não age, né,
e acaba ficando amarrado, não fazendo isso, por causa do amor que nós temos aos nossos bens, então isso está relacionado a esse juízo. E o Senhor vai voltar para esse julgamento. Né? Então devemos manifestar um amor serviçal e não ficar indiferentes à situação dos necessitados, pois isso significa indiferença a Cristo. Está lá em Mateus 25, esse texto que eu comentei. Então precisamos ouvir de novo essa solene advertência de Jesus e resolver de novo a servir a Ele na pessoa do necessitado. Então isso é uma mensagem constante que a gente vê na Bíblia. Não é um texto isolado. É uma mensagem que a gente vê em toda a Bíblia. Então, o nosso estilo de vida simples tem que prever essa possibilidade de nós estarmos junto com aqueles que precisam. Né? É lógico que tem um limite, a gente sabe disso, não dá para ajudar, não dá para mudar o mundo, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas estou colocando isso como um princípio que tem que nortear a nossa vida. Aquele que vê, né, o desabrigado, o faminto, e não se sensibiliza, alguma coisa está errada. Pode ser que você não consiga ajudar, mas no mínimo tem que sensibilizar, né? Para que você possa pensar em ações, em que você poderia fazer para ajudar. Né? Então esse é o aspecto que está colocado aqui. Então são esses 8 aspectos que são tratados pelo John Stott nesse capítulo, né? E aí então, para a gente terminar, a conclusão, né? Eu coloquei aqui, destaquei 3 pontos para a gente concluir, né? Primeiro, a motivação e o modelo da simplicidade e generosidade cristã é nada menos que o exemplo de Jesus Cristo, que, embora sendo rico, se tornou pobre para que, através de sua pobreza, pudéssemos nos tornar ricos, segundo Coríntios 8:9. Então, nosso exemplo é Jesus. Jesus é um exemplo de simplicidade. Nós temos que olhar como Jesus viveu e seguir esse modelo. Né? Só quando a igreja se mostra mais claramente distinta do mundo em seus valores, padrões e estilo de vida, é que ela apresenta ao mundo uma alternativa radicalmente atraente. Ela passa a ser luz do mundo e sal da terra, e assim exerce uma maior influência por Cristo. Mateus 5:13-16 fala luz do mundo e sal da terra. Se a igreja tem se as pessoas dentro da igreja têm os mesmos objetivos das pessoas aí fora, que é enriquecer, ter posses, né? Qual é a diferença? Que impacto que isso vai trazer na vida de outras pessoas? Como é que nós vamos mostrar a Jesus, né, para outras pessoas? Então, só vai acontecer isso se nós tivermos valores diferentes, padrões diferentes, estilo de vida diferente. Né? Então, isso é fundamental. E, para terminar, tendo sido libertados pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, em obediência ao seu chamado e em sincera compaixão pelos pobres, preocupados com a evangelização, com o desenvolvimento e com a justiça, tendo em mente o dia do juízo, devemos nos comprometer a desenvolver um estilo de vida justo e simples, a apoiar uns aos outros em Cristo e a estimular outras pessoas a assumirem esse mesmo compromisso. Então, esse tem que ser a lição atingirá o seu objetivo, né? Se esse for o resultado na nossa vida. Se a gente assumir essa postura o desejo, né, de desenvolver um estilo de vida mais justo, mais simples, né, e de apoiar uns aos outros em Cristo. E também levar outras pessoas a assumirem esse mesmo compromisso. Então, esse é o estudo, né, que o John Stott traz para a gente aí nesse capítulo do livro, fala do discípulo radical, né? E que Deus possa estar nos abençoando. Vou voltar aqui para a tela do Meet aqui, beleza? Que Deus possa estar nos abençoando, falando aos nossos corações, e se houver alguma discordância, né, ou alguma complementação, ou alguma questão que algum irmão queira colocar, fique à vontade. Né? Sempre lembrando que o problema não está nas riquezas, o problema não está nas posses, o problema não está em ter alguma coisa. A Bíblia não condena isso, né? Mas ela condena muito. O contexto todo da Bíblia, a gente vai ver muitas passagens sobre isso, da gente virar as costas. Quanto mais nós temos, maior é a nossa responsabilidade de contribuir para quem não tem. Para quê? Para equilibrar. Hoje está, conforme os dados que eu coloquei lá no contexto, está em equilíbrio.
Para equilibrar, nós precisamos de um estilo de vida simples e da nossa contribuição e cobrar aqueles que têm poder para dar maior contribuição que o governo, que são os governantes nossos, os políticos, a contribuir para que esse equilíbrio seja tido. Né? Desde que eu me conheço, sempre tem aí organizações e planos com objetivos, né, para daqui a tantos anos erradicar a fome, acabar com a fome no mundo, né, acabar com a pobreza, a extrema pobreza, e algo que nunca é alcançado, nunca é atingido. Porque recursos para isso existem. Como a gente falou lá, 13 bilhões seria suficiente. Né, 13... Mas a gente não tem disposição, muitas vezes, das pessoas estarem abrindo mão de alguma coisa para que isso aconteça. Então, que nós, como cristãos, possamos dar o exemplo, né? Possamos estar abrindo mão, estar buscando desenvolver um estilo de vida simples para que isso aconteça. Algumas manifestações aqui no chat, né? A pastora Márcia pede para mandar aula para os nossos políticos, né? Vou mandar. Quem sabe só equilibrar a renda e a demarcação da terra, com certeza, né? Eu acho que eu considero que eles são, em grande parte, os principais responsáveis, né? No mundo inteiro, né? Não todos, evidentemente, mas responsáveis por esse desequilíbrio, né? Os governantes, desde a época da história mais antiga aí, né? Também ela coloca, o pastor coloca sobre a opinião que devemos ter pequenas igrejas alcançando vários bairros do que uma única e grande sem condições das pessoas chegarem até ela para congregar. Sim, esse é um outro aspecto, né? A acessibilidade, muitas vezes, muitas pessoas acabam não participando, né? Embora hoje a gente tenha muitas igrejas espalhadas em vários lugares, praticamente todos os bairros, tudo, mas realmente é uma questão que a gente precisa estar atento, né? A como se faz a distribuição, né? Uma coisa... pastor aí, né, que o evangelho genuíno é simples, discípulos testemunham com uma vida simples, exatamente. Isso que é o espírito da lição, né? Pois não, pastor? Eu estou lendo um livro lançado agora, ele chama A Igreja Pós-Quarentena. E um dos capítulos, o primeiro capítulo, ele fala dessa questão muito ele tocou na aula, a pastora tocou no assunto agora, para que serve a igreja na comunidade. Aí ele dá vários exemplos de algumas igrejas que mudaram radicalmente por causa da pandemia. E aí ele fala dessa tendência da igreja, no local que ela está inserido, abençoar as pessoas. Aí um exemplo que ele dá é que uma igreja estava num bairro, num local que tinha algumas dificuldades de ter lugar para as crianças fazerem aniversário. E aí eles arrumaram o salão da igreja, organizaram lá e colocaram o nome de sala de aniversário. E aí todas as pessoas daquela comunidade, não tinha um custo nenhum, a igreja que disponibilizava. O único trabalho da comunidade, da pessoa que quisesse fazer o aniversário lá, era reservar a data com antecedência, organizar tudo, mas a igreja cedia aquele espaço que era chamado sala de aniversário, e assim toda a comunidade podia reunir na igreja ali naquele momento. E aí eu pensei na questão de construção, né? Porque normalmente as igrejas usam de 7 dias na semana, não dá um dia, não dá 24 horas de uso, né? Mesmo tendo culto durante a semana, final de semana, escola dominical, mesmo tudo está funcionando, grande parte do espaço, do espaço físico fica parado, né? Claro que quando a gente fala isso, a gente fala, mas e o custo? As crianças vão sujar a parede, vai ter que pintar, em vez de uma vez a cada 5 anos, todo ano vai ter que pintar 2, 3 vezes. Mas essa é outra história, mas falando dessa questão de trabalhar de uma forma abrindo esse espaço para abençoar a comunidade. E aí ele dá vários exemplos nesse livro, achei esse bem, bem interessante. Aí outro que ele dá também, ele fala assim que tinha uma igreja que tinha uma escola próxima, e a escola não tinha um salão para fazer a formatura dos alunos. Eles sempre faziam no pátio, alguma coisa assim, só que quando chovia, não tinha como ter a formatura. E fala que a igreja disponibilizou o templo também, o local que eles tinham para reunião, para realizar as formaturas da escola. E aí fala que aquilo mudou o impacto. A igreja que até então todo mundo olhava com um olhar meio estranho, começou a trazer todos os alunos, os pais, formatura. Quem que não vai na formatura é convidado? E eles faziam naquele espaço que a igreja tinha
e cedia esse espaço. E aí ele cita umas 10 ideias que ele viu acontecendo nesse tempo, que aí eu acho que entra nessa questão que a gente comentou também. Vamos ter um templo, uma sala, uma coisa, para que vai servir? Para a gente reunir uma vez por semana ou para abençoar toda a comunidade? Tem as questões, a gente não está discutindo essa questão que agora de vai ficar mais caro, a conta de luz vai ficar mais caro, de água vai ficar mais caro, vai ter que pintar mais, tudo isso está envolvido, mas eu acho que essa questão de como que nós estamos sendo testemunhos do amor de Deus para a comunidade que está cercando a gente, né? Pastor, eu lembrei assim, que você está falando da questão do custo, né? Que realmente há essa preocupação. Mas Deus é tão fiel, né? Porque quando a gente se propõe a fazer aquilo que Ele está falando, que Ele está chamando aqui no nosso estudo, de obedecer, que é isso que a gente está estudando. O discípulo radical, ele é obediente. E quando a gente começa a agir assim, Deus, até a própria comunidade, ela se sente tão agradecida que ela mesma pinta, ela mesma ajuda, né? Porque às vezes a pobreza não é também porque a pessoa pode estar sem o recurso financeiro, mas ela tem a gratidão e ela tem aí como ajudar. E aí também vem o texto de Atos também, né, que fala das comunidades, quando eles repartiam as suas terras, repartia tudo que tinha, o Senhor acrescentava, né, o Senhor abençoava, acrescentava a cada dia, né? Então é a fidelidade de Deus também, quando estamos fazendo aquilo que Ele pede, né? Isso. Só que eu queria comentar que eu achei que encaixava aqui com essa questão comentou do templo, de alguma coisa. O Valdo falou da casa lá, para que duas pessoas terem 7 quartos, que é do celebração da disciplina, alguma coisa assim, é interessante a gente pensar. Ó, a Patrícia está dizendo que vai levar essa ideia da formatura lá para a escola dela. Estamos à disposição. Pode levar. Depois, ó, da clã aqui a gente tem, a pastora está aqui, a Rita está aqui, a Claudinha está aqui, já temos uns votos. A maioria. Aqui. Deixa eu só colocar uma questãozinha que eu acabei esquecendo. Já dá a cota para poder aprovar. Já tem uns 2 só para a maioria. Você conseguiu salvar os 2 lá. Eu acabei esquecendo que o pastor Márcio acabou falando aí, eu me lembrei. Simplicidade não está relacionada a ter coisas, porque tem muita gente que não tem nada e não é simples. Assim como tem muita gente que tem muitos bens e adota um estilo de vida simples. Então, na verdade, é uma disciplina, e no nosso caso aqui, uma disciplina espiritual, né? Faz com que a gente abra mão de certas coisas, né? É nesse sentido. Pedindo para colocar o autor do livro da igreja pós-quarentena aí, pastor. Pois. Deixa eu mandar aqui, tá? Eu vou mandar aqui e mandar no grupo também lá. Tá certo. Bom, então é isso. Deus possa estar nos abençoando nesse dia. Mas essa característica, são 5 características do discípulo radical que a gente possa estar meditando e modificando aí aquilo que tem que ser modificado na nossa vida. Quem não pôde assistir as outras 4 aulas, estão todas no YouTube, essa também acho que vai estar lá em breve, né? Então, que a gente possa estar colocando isso em prática na nossa vida, que é o mais importante, né? Não adianta a gente só estudar, a gente precisa colocar em prática na nossa vida, né? Deus possa estar abençoando, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando aí aos nossos corações e que possamos estar sendo abençoados com esse estudo, que ele possa estar completando, né? O que falado aqui. Eu devolvo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Vamos orar, então, e a gente encerra. Muito boa aula. Vamos orar. Depois da oração, eu corto o vídeo aqui e a gente faz a nossa foto aqui, só registrando essa aula aqui. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Pedimos, Deus, que, Senhor, ó Pai, continue a nos dar sabedoria na forma em como lidamos com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pedimos, Deus, que possamos, Deus, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa forma de lidar com tudo que o Senhor tem nos dado, possa testemunhar do teu amor e da tua graça. Pedimos, Deus, que o Senhor continue sempre falando aos nossos corações, através da tua palavra. Fala, Deus, com cada um que esteve aqui nesse momento, e também, ó Pai, com aqueles que assistirão posteriormente. Que a tua palavra, que é viva, que é poderosa, possa continuar a transformar os nossos corações. Agradecemos, Deus, por esse dia, por esse momento, por essa aula, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.